Bom, senhor Vladimir, e qual foi a reação quando quando falou com o núncio, sobre que o senhor havia sido escolhido pelo Papa como bispo? Então, aconteceu assim, nós estávamos num churrasco de confraternização no dia 6 de dezembro agora, na terça-feira. Aí eu recebi um chamado da nunciatura, que precisaria marcar uma audiência com o núncio até sexta-feira, na mesma semana, que era um assunto que tinha uma certa urgência e que não poderia comentar com ninguém. Então eu providenciei uma passagem no dia 8 de dezembro, dia que nós celebramos a Imaculada Conceição, marquei uma audiência com o senhor núncio às 9 horas lá em Brasília. Aí quando eu cheguei para a audiência, cheguei 15 minutos antes, 9 horas pontualmente, ele entrou numa sala muito bonita, muito bem preparada, tinha uma cadeira branca, um tapete bonito, 2 cadeiras, uma de cada lado. Aí ele entrou na sala, nós nos cumprimentamos e ele já foi direto ao assunto, né? Então você foi nomeado pelo Santo Padre para ser bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória, para auxiliar o Dom Luiz. E fez a notícia assim, rapidamente. A gente no princípio assim leva um susto, né? Aí ele parou um pouquinho e falou: vamos tomar um cafezinho que isso vai ajudar um pouquinho você na sua reflexão, né? Aí entrou uma pessoa, nos serviu um café e realmente pedia a graça e a luz e o discernimento do Espírito Santo ali para aceitar assim esse convite e entender tudo aquilo que estava acontecendo. Aí já um pouquinho refeito do convite, né, e do comunicado, eu disse que estava a serviço da igreja, que não poderia dizer não ao Santo Padre, que estava disponível e que acolhia esse convite, esse chamado que ele tinha feito e via, através do Santo Padre, o convite do próprio Deus na minha vida, me convidando para assumir mais uma missão. Ser bispo é estar a serviço, né? É ser pastor, e eu estava para servir a igreja. E aí ele me cumprimentou, pediu que eu fizesse uma carta, fui para uma outra sala para fazer essa carta, fiz a carta muito rapidamente ali. Quando retornei, a surpresa é que a sala já era uma outra sala. Já tinham montado uma nova sala e ele tinha uma audiência com uma comitiva e veio um frei franciscano, pediu que se eu quisesse poderia ficar um pouquinho na capela. Veio também um auxiliar do núncio, me levou para ficar ali no quarto onde o Papa ficou hospedado, deixei ali minhas coisas e desci para a capela. E lá foi uma experiência muito forte de Deus que eu tive naquele momento. Uma capela muito bonita, e quando a gente entra e se ajoelha assim na presença de Deus, o que eu senti foi assim uma revisão de toda a minha vida. Então toda a história, desde Cafelândia, desde onde eu nasci, quando era pequeno ainda, me recordei bem ali, nos braços da minha mãe. E vem passando toda aquela história, né? É como assim se a gente fosse renascendo de novo, né? E a gente fosse entendendo assim muitos acontecimentos. E vem passando etapa por etapa até chegarmos no dia de hoje. E no final o que a gente sente assim é a graça e a misericórdia de Deus. A gente faz uma experiência profunda realmente do amor de Deus. Como tudo é perdão, é misericórdia, tudo é obra dele, é graça dele. Ele já tem um plano. Eu pude entender um pouquinho aquela passagem do profeta Jeremias, que ele nos conhece antes do nosso nascimento, ele que nos chama, ele que nos envia. Aí fui sentindo assim aquela alegria, aquela consolação, aquela força nova realmente. Foi uma experiência muito forte de Deus que eu fiz ali naquele momento, naquela capela diante do Senhor, e saí com aquela coragem, que é Ele que vai fazer a obra, Ele que vai estar à frente e vai me dar forças para assumir assim esse ministério como Ele espera realmente. Mas foi uma experiência muito forte da presença de Deus na minha vida. Bom, senhor, o senhor agora é nomeado bispo da igreja. E o senhor também, na sua história de vida, teve uma experiência com um outro bispo, que é considerado um bispo santo, o primeiro bispo da Diocese de Jundiaí, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, que está em processo de canonização. Mas conte-nos um pouco da sua história, da sua vivência, da sua experiência com esse bispo, hoje o senhor bispo nomeado da igreja, com outro bispo que é considerado um bispo santo, Dom Gabriel.
Isso, com Dom Gabriel, participei com ele de algumas aulas ali, quando ele fazia ainda no salão da Igreja São Bento, no centro, e também muitos contatos, porque eu trabalhava na coordenação do movimento de jovens ali na Vila Arens, e Dom Gabriel era sempre muito próximo, muito disponível para acompanhar os encontros, para dar palestra, para dar formações. Também tive muitos encontros com ele lá na casa episcopal, ali no convento das irmãs, onde ele morava, e era sempre aquela força e aquele amor a Deus que ele tinha, aquela convicção e aquela renúncia que ele fazia. E ele sempre dizia, dar consciência de Cristo a quem não tem ainda. E quem já tem, fortalecer essa caminhada. Ele sempre dizia que era importante que se tivesse muitos encontros, muitos retiros, que os jovens sempre tivessem um espaço dentro da igreja para passarem o final de semana e fazerem uma experiência de Jesus Cristo realmente. Então, uma pessoa que passava a formação, os valores humanos e com os pés no chão. Lia todos os jornais, todos os dias, grifava o que não estava conforme a palavra, partilhava com a gente, mandava carta para os meios de comunicação também dizendo, olha, isto não é bom, isto é um desvalor, isto não contribui para o crescimento da sociedade. Então, um homem assim de oração, que na presença dele, parece que ele via dentro do nosso coração. Então, transmitia muita confiança, muita coragem. E ontem eu recebi, esses dias eu recebi uma ligação do Frei Silvio, que é carmelita também, me ligou lá de Belo Horizonte e disse, olha, nunca se esqueça de Dom Gabriel. Peça sempre a sua intercessão já, conte com ele, foi um grande bispo, é santo, nós estamos trabalhando nesse processo e com certeza ele está no seu lado e vai ser um grande intercessor seu e depois publicamente quando a igreja reconhecê-lo, divulgue isso para toda a igreja, para que todos possam sentir essa força de Deus através dele. Meus amigos, Dom Gabriel, um homem santo, que está em processo de canonização, que Deus abençoe a Diocese de Jundiaí. Monsenhor Vladimir, e agora como bispo já nomeado pelo Papa Bento XVI, qual a mensagem que o senhor tem para nos deixar? Então, vamos caminhar agora em comunhão com toda a igreja, em comunhão com a CNBB, em comunhão com a ação evangelizadora aqui da Diocese de Jundiaí, em comunhão com todos os padres, conforme as orientações do documento de Aparecida, que nós estamos numa mudança de época, uma época de mudanças, e agora é preciso caminharmos juntos. Deus caminha conosco, caminha na nossa frente. O documento nos diz que precisamos fazer uma experiência forte de Jesus Cristo, concreta na nossa vida. É um tempo propício agora para fazermos essa experiência e como pessoa, como comunidade, como família, como sociedade, vamos agora abrir o nosso coração e a nossa vida para que o Senhor possa realmente nos conduzir e tomarmos as medidas que precisamos tomar para que esta graça de Deus aconteça realmente em nós. É um tempo de esperança, é um tempo forte de confiança, é um tempo forte de abertura para Deus, porque assim com certeza nós seremos cada dia mais felizes. Muito obrigado, Monsenhor Vladimir, que Deus abençoe e conte com as nossas orações, e mesmo lá em Vitória, distantes geograficamente, mas juntos espiritualmente, conte com as nossas orações. Agradeço a todos, agradeço o Padre Wilson, que desde a época da formação, da faculdade, nós sempre trabalhávamos juntos, estudávamos juntos, ele me ajudou bastante. E a todos eu deixo uma bênção para que o Senhor possa fortalecê-los nesta caminhada. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da igreja, desça sobre vós, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus.